Olá! É com muita alegria que hoje estamos iniciando o podcast da NutriFoz. Mais um projeto sonhado, né, por todos nós da NutriFoz. E com muita alegria nós recebemos hoje aqui duas feras para contar um pouquinho da trajetória, né, de cada um e compartilhar muito conhecimento com todos vocês que estão aí do outro lado. Então, quero apresentar para vocês, está aqui com a gente hoje, o Alan Carvalho. Ele é técnico em administração, bacharel em ciências contábeis, pós-graduado em controladoria e gestão empresarial e financeira, com vasta experiência em custos. Também já foi tutor do curso de ciências contábeis da FGU de Umuarama e atualmente ele é gestor da NutriFoz. Seja bem-vindo, Alan. Muito obrigado. Obrigado por fazer parte desse projeto, né, para estar construindo, né, uma história ainda mais linda nesses nossos 30 anos de NutriFoz. Show de bola! E estamos aqui também com outra fera, né, com o Cid Clay Basotti Gabarrão. Ele é técnico em agropecuária, bacharel em química industrial, pós-graduado em planejamento ambiental, meio ambiente com ênfase em química ambiental e cursando atualmente pós-graduação em gestão pública. Ele que já desenvolveu muitos trabalhos de extrema importância para o produtor rural, né, na prefeitura lá de Xambrê, e atualmente também ele está lá na SEAB, né, Secretaria Estadual de Agricultura de Umuarama, e também já atuou lá na Codapar. Ele já coordenou, gente, mais de 74 eventos relacionados à pecuária em todo o Paraná. Que currículo! É muita coisa, né, Gabarrão? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, obrigado aí pelas suas palavras. E tamo junto, eu conheço a NutriFoz há 30 anos também. E é sempre um prazer estar junto com vocês e estarmos juntos. Bom demais, né? Tem muita coisa boa pra gente falar, muita coisa boa pra gente trazer pro pessoal aí, né? E primeiramente, pra gente começar esse bate-papo bem bacana, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bacana a gente estar junto aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre carreira, né? Carreira, vocês que têm já uma grande carreira construída ao longo do tempo aí. Alan, conta um pouquinho do seu início, né? Quanto tempo de NutriFoz você tem? O que você já fez na vida? Conta pra nós. 12 anos de NutriFoz. 12 anos. E aqui do lado do Gabarrão, né, que faz parte de um projeto também que nos deixa, né, orgulhoso, já tem um baita de um tempo também que a gente se conhece, né? Mas falar sobre a minha vida é falar de origens do campo, né? Eu nasci em Autônia e vim para Umuarama com 8 anos. Então até os 8 anos eu vivi, né, na Estrada da Alegria. E eu não posso fugir muito da alegria, né? Então a gente está sempre com alegria no coração, com muito amor. E aqui a gente começou uma construção. Meu pai veio para cá, a gente começou a construir a nossa vida, ele comprar a sua casa, a gente veio a convite, né, de um tio, né, vim morar em Umuarama. E naquela época foi um momento bem desafiante, né, para toda a nossa vida ali. A gente chegou a passar necessidade, e eu tenho muito orgulho, né, de toda essa história do meu pai. Então eu aproveito para reforçar isso, porque aí ao longo do tempo, na primeira oportunidade que eu tive, eu falei, meu pai, eu quero trabalhar. Ele falou assim, você não tem idade para trabalhar. Aí eu disse para ele assim, eu falei, cara, mas o que eu posso fazer, pai? Me ajuda. Ele disse, não sei, eu vou comprar umas codornas para você e eu vou comprar o primeiro saco de ração. E a partir desse primeiro saco de ração, eu não compro mais nenhum. Você vai dar um jeito de vender os ovos dessa codorna, fazer uma conserva, alguma coisa, e vai vender nos botecos, vai vender em supermercado, algum lugar, e você vai conseguir manter essas codornas. Cara, e dito e feito, eu comecei a carpir terreno, eu comecei a vender os ovos de codorna, eu comecei a montar, às vezes a gente achava jogado um quadro de bicicleta, qualquer coisa desse tipo, e comecei a vender essas bicicletas também. E sempre fazia uma manutenção ou outra, trepava em cima da casa com 8, 10 anos, mexia com elétrica. Meu pai ficava doido comigo, moleque, você toma cuidado que você vai se arrebentar. E foi indo. Aí quando eu completei, né, meu pai trabalhou a vida toda numa rede de supermercados aqui na cidade, há 14 anos, e quando ele falou pra mim assim, agora você tem idade, pode começar. Eu falei, pai, a primeira oportunidade que tiver, você me passa. Eu comecei de pacoteiro de um supermercado. E ali dentro eu sempre estive disponível para participar de todas as áreas do supermercado. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte
né, de ter trabalhado nessa área, porque assim, eu mexia com satisfação de cliente desde o início. Porque eu via, quando eu levava aquela sacolinha no carro, eu sentia ali a alegria de um bom atendimento. Eu sempre tive amor de fazer aquilo ali. Depois, eu me tornei abastecedor, comecei a aprender em outras coisas dentro do supermercado. Depois eu tirei férias do encarregado da loja. Teve transições lá dentro do supermercado. E eu fui convidado, né, a ficar suplente na vaga de um encarregado na época. Participei da reconstrução, né, do Bico Planalto aqui. Então eu tenho origem ali. Depois fui convidado para trabalhar, né, participar de um processo seletivo, porque nada é convidado, eu sempre falo, né, não existe presente, a vida não distribui presente, a vida distribui merecimento. Então, oportunidades. Eu fui convidado a participar de um processo seletivo para trabalhar numa área que envolvia custos. E eu não sabia praticamente nem ligar o computador quando eu cheguei lá. E o meu encarregado, ele foi um ótimo líder. Ele me ensinou a fazer tudo isso. Ele me ensinou eu já tinha muita humildade em aprender. Eu sempre falava, só me mostra o caminho. Eu vou estudar em casa, eu vou fazer onde for necessário, mas eu vou conquistar. E foi passando o tempo, até um dia eu recebi, né, o crachá de encarregado de custos, né, último crachá que eu tive lá, eu passei por lá 5 anos. Até que um dia aconteceu uma coisa muito difícil na minha vida, um momento muito desafiante. Meu pai, no dia do meu aniversário, ele começa a passar mal. E ele que o sonho dele era ver o Alan formado, né, em contábeis. Ele começa a passar mal. E eu falei, nossa, pai, não tá normal, você tá sempre alegre, o que foi? Ele falou, ele tinha comprado um caminhão na época e faltava muito pouco para ele terminar de pagar aquele caminhão. E ele falou assim, olha, cara, eu vou viajar amanhã, mas eu não tô muito legal. E depois disso, comecinho de dezembro daquele ano de 2009, a gente levou ele pro hospital e começou uma luta, e a gente descobriu que ele estava com um tumor cerebral. E era um câncer muito radical e acabou levando meu pai praticamente nas datas mais festivas do ano, entre o Natal e o Ano Novo de 2009. E primeiro momento, eu pensei, eu vou parar os estudos e vou tocar esse caminhão. Mas eu tenho um padrinho muito maravilhoso, meu pai escolheu um padrinho muito maravilhoso que ele falou para mim, falou, Alan, você não vai parar essa faculdade. Teu pai comprou o caminhão para te ajudar a contribuir para você fazer essa faculdade e ele acredita que você tem muito talento, que você tem muito que contribuir, né, que você tem muito que gerar, né, conhecimento para as pessoas, você faz as coisas com muito amor. E ele falou assim, você não vai desistir. Cara, eu tinha acabado de passar para o 3º ano da faculdade aquele ano e foi muito difícil, mas eu não desisti. Eu encarei aquilo. Já logo depois do falecimento do meu pai, eu sofri um acidente. As coisas estavam bem complicadas, sofri um acidente. A outra pessoa, por exemplo, não conseguiu me ajudar, né, em reformar o carro. Então, uma situação muito complicada. E por muito tempo, ainda no Planalto, né, trabalhando no atacado, né, nessa rede de atacado, eu vivia ali fazendo faculdade, comendo marmita na frente, conversando com os chapas, aprendendo com todo mundo um pouquinho, com os fornecedores, com os caminhoneiros. E, cara, a vida continua, né? As oportunidades aconteceram e de lá para cá eu entrei na Nutriforce. Porque surgiu uma oportunidade, departamento de logística e compras, através da própria faculdade, pessoas que trabalhavam lá me via. E meu pai também, por incrível que pareça, no fechamento da história, tinha puxado uma carga para a Nutriforce. E ele falou... Olha para você ver, né? E ele falou pro diretor, pro Roberto, falou, ó, o Alan, ele vai trabalhar um dia com você. E eu nem sabia. Ele profetizou. Profetizou. É isso que eu ia te perguntar, né, agora em seguida. Com certeza, né, essas situações te fizeram mais forte, né, resiliência. E como que surgiu, né, essa história sua com a homeopatia, com a Nutriforce, né? Através dessa vaga, você ingressou, como que foi esse início? Conta um pouquinho para nós. Primeiro, por exemplo, quando surgiu essa oportunidade, né, eu fui muito ético, isso aí está enraizado em mim, dentro dos meus princípios. Eu, né, acabei, né, conversando com o pessoal, saí de lá e fui para a Nutriforce e comecei um desafio numa profissão que é o desafio de compras, né?
E eu enxergava aquilo, porque eu via os compradores daquele atacado e eu ficava assim, vislumbrado com o quanto de pessoas que eles conversavam, e fornecedores, e viajavam para a China e para vários lugares. Eu falei, cara, eu quero ser comprador. E eu caí para dentro dessa vaga e logística, e o maior orgulho que eu tinha era em ver, por exemplo, as mercadorias chegando. E quando as mercadorias chegavam, os clientes falavam, nossa, ótimo, chegou antes que eu imaginava. Foi acontecendo e aquela satisfação. E veio, né, também, né, dentro disso daí, o departamento de compras, que eu acredito que foi ali que uniu o Alan, dos 8 anos lá de sítio, né, até os 8 anos lá na propriedade rural, com o Nutrifós, porque daí eu comecei a enxergar o que uma nutrição saudável, o que uma homeopatia, o que um probiótico realmente promove no bem-estar animal, né, o quanto que isso gera de retorno. Então, cara, nada... Para quem tem um cachorro e adora ver o cachorro feliz, eu adoro ver a vaca feliz, eu adoro ver ela produzindo, saudável. Né? Ela, por exemplo, né, muitas vezes, até pelo conceito da indústria, né, as pessoas olham para o animal, olham como se fosse uma máquina, mas ela é uma máquina de produção de leite que necessita de muito ajuste, de muito carinho. E eu me apaixonei por isso. Isso é verdade. Então, nessa, né, pensando, né, já puxando o gancho aí, voltado para a pecuária. Gabarrão, conta para nós, como que você iniciou nesse ramo da pecuária? O que te motivou a trabalhar com isso? As histórias, elas se complementam, né? Eu também tenho essa fase que eu morava no sítio, né? Só que meu pai trabalhava com café, né? E eu era o responsável pela limpeza dos troncos de café. Antigamente, o café eram plantados em 4, assim, né? E os fios, eu tinha 6 anos, nós que limpávamos o meio do pé de café ali para tirar o café. Minha mãe racelava, meu pai que fazia a peneira desse café, né? Bom, enfim, aí nós viemos para Umarama em 1985 e eu tinha 12 anos, acho que 11 para 12 anos, e estudava no José Balan e vendia sorvete com carrinho, engraxei, até que eu arrumei um serviço fixo uma vez numa peixaria. E aí, o meu pai, os pais da gente, eles querem sempre o melhor. Às vezes o meu filho fica bravo, eu tenho um filho de 14 anos, né? E a gente fala uma coisa e ele retruca, né? É que ele ainda não entende, né? O quanto um pai destina o teu filho para coisas boas e tal. E meu pai trabalhava na Expresso Maringá, ele era motorista, aposentado da Expresso Maringá, e ele tinha um senhor que também tinha um filho que fazia colégio agrícola. Aí, Luiz, não quer mandar o seu menino pro colégio agrícola? Aí meu pai chegou em casa e falou, você vai pro colégio agrícola tal dia. Isso já faltava, assim, uns 30 dias. E já chegou com uma enxadazinha, assim, né? Deixou em cima da cama, tem um checklist aqui que você tem que levar. Aí o primeiro era uma enxada, ele já chegou com a enxada, aí foi. Já se apaixonou de cara. Não, daí mas eu já tinha essa paixão, que eu já morei no sítio, e fui pro colégio agrícola, né? Mas daí, família pobre, assim, nós não tínhamos recursos, né? E chegou no colégio agrícola, eu tive que me virar, né? E aí você fica sonhando, quero ser veterinário, quero ser zootecnista, quero ser agrônomo, tal, e aí eu precisava me sobreviver também lá dentro do colégio agrícola, né? Aí eu cheguei até a montar uma farmácia dentro do colégio agrícola. Aí para montar a farmácia, eu montei um minhocário. É que ele comentou também, eu lembrei disso, né? Eu montei o minhocário, aí eu vendia humus para um cara de uma floricultura que ele tinha uma farmácia. E aí ele me dava em remédio, em troca do humus, né? E eu montei a farmacinha dentro do colégio, aí eu vendia os remédios para os outros alunos, eram 140 alunos, daí eu fui sobrevivendo. Eu lembro que eu fiz 57 cursos extras dentro do colégio agrícola e eu paguei com o dinheiro dessa farmácia, né? Fiz 2 anos de estágio, todos os finais de semana, sábado, domingo, os meninos ficavam lá jogando futebol, jogando truco, e eu ia por uma clínica de equinos para limpar as baias e acompanhar toda a programação sábado e domingo, 2 anos. Então é isso daí que vai te dando suporte para tua vida, né? E quando eu voltei, aí eu vim com aquele sonho, quero ser veterinário, né? É o meu sonho, né? Mas daí você tem que trabalhar para ajudar a tua família. E veterinária é integral, né? E aí passei num concurso em Xambrê, em 1992, final de 91, início de 92, para fazer inseminação artificial. Então eu cuidava da inseminação, cuidava da horta, da prefeitura, que mandava alimentos para
as creches e tal, e tinha um centro de piscicultura também ali na prainha Xambrê. Ah, você é de Xambrê, não é? Xambrê. Então você vai lembrar. Você teve, acho que você chegou a entender meu avô Eu lá, inseminei lá na propriedade do teu avô. Finado Zé do Mato. É isso mesmo. E aí eu cuidava então desses tanques de peixe, nós produzíamos alevinos, né? E fazia inseminação, tinha a horta. E era muito bom trabalhar em Xambrê, eu aprendi demais. Só que foi uma fase difícil também. Tudo é difícil. Sim. Eu cheguei lá, o prefeito na época falou assim, vou te dar uma casa para você morar. Eu falei, opa, 18 anos, morar numa casa. Cheguei lá, era o fundo da Secretaria de Agricultura. E era um barracão de semente, um depósito de sementes de algodão, de amendoim. E aí eu cheguei com uma caminha, coloquei lá dentro do barracão de sementes e fiquei morando lá. E era muito rato, vendo essas vaquinhas aqui, ó, eram ratos do tamanho dessas vaquinhas, que eu acordava à noite e ele Quase que levava você. E meu sonho era comprar uma botina na época chamada Garote. E eu comprei a botina no primeiro mês. Falei, meu primeiro mês de salário eu vou comprar. E aí os ratos comeram minha botina. Meu pai. Pensa. Mas já teve dificuldade desde o início, né? Desde da botina. E aí chegava à noite, eu não tinha o que comer para jantar. Porque o prefeito na época era o Décio Jardim, ou ele está como prefeito também. Isso. Mas tinha uma inflação danada na época. Antes do Collor, por ali assim. Aí, então me pagavam, por exemplo, R$1.000. Mas chegava no final do mês, não era mais 1.000. Tinha 60%, 70%. Aí você já não tinha mais aquele dinheiro, né? E aí eu não tinha como comprar comida. E eu tinha vergonha, por exemplo, do pessoal ir na minha casa, eu morava sozinho, né, lá no fundo, lá, casa, o depósito, de ver que eu não tinha nada para comer. Aí na hora do almoço, você deve conhecer, eu ia na porteira de uma fazenda de um japonês chamado Mario Okamoto. E eu ficava lá com o carro da inseminação esperando das 11h30 a 1h para voltar lá para a secretaria, para trabalhar. Né, porque eu tinha, vai se vem alguém aqui, vê que eu não tenho lá. O café da manhã eu ia na creche, tinha uma vaca mecânica lá que tomava leite de soja. E na janta eu roubava umas salsinhas e cebolinha da vizinha, que era balaúça, eu enfiava a mão na balaúça e catava aquelas. Por isso que eu não gosto de cebolinha até hoje, não gosto. Aí eu pegava e comia aquela parte branca da cebolinha pra nutrir, né? Você pensou em 50 quilos, hoje eu peso 100. Pois é. A hora que ela falou assim, meus amigos de peso aqui, eu falei, pede. Você pensou em desistir alguma vez? Pensei. Assim, tem hora que, né, mas aí eu me agarrei muito em Deus, né, e eu gostava muito de ler, né, eu tinha aquele monte, não tinha internet, assim, não tinha nada naquela época, né, aí eu pegava e ia ler, mesmo com o estômago lá embaixo, assim, que eu sentia, né, lá no fundo, fome, eu ia ler, e falei, uma hora vai pintar algo pra mim, assim, né. E aí pintou o concurso, né, na época, porque eu estou na SEAB desde 1992, né, final de 92, 92, 93. Porém, o meu concurso é na Codapar, que hoje é a IDE, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, né, que juntou Codapar, IAPAR, né, Glaspar, né, e hoje é a IDE. Aí eu falei, vou fazer esse concurso, né. E aí um amigo meu, que é um veterinário aqui de Umarão, o Dr. Celso Tramontini, não sei se você conhece, trabalha com gado de leite, aí ele estava lá em Xambrê, ele falou, Gavarrão, você não vai fazer o concurso amanhã? Por isso que eu tô falando aqui, Deus bota a mão. Eu falei assim, eu vou, mas como que eu vou para Umarão? Ele falou, não, eu te levo, isso já era umas 2h30 da manhã, ia ter um concurso, e eu não sabia onde era esse concurso. Porque aí eu cheguei em casa, dormi numa bancada na área, nos dias minha mãe acordou, você não vai fazer o concurso? Eu falei, eu vou. Mas eu não tinha carro, não tinha nada. Aí eu falei, vou pegar o circular, né? Mas eu não sabia onde era. Aí uma voz, literalmente, falou assim, no colégio estadual. Eu falei, então tá, peguei o circular, cheguei lá no colégio estadual, já vi algumas pessoas da Codapar, né? Que estavam lá, da SEAB ali na frente, falei, então é aqui. Fiz o concurso, aí tinham 18 vagas para 1.800 candidatos no estado, né? E aí eu passei em primeiro lugar, no primeiro momento, e aí depois que teve a prova de títulos, eu não tinha títulos, eu sei que nunca tinha trabalhado no governo e tal, nada, e aí eu caí para 14º, né? Mas aí chamaram rapidinho, e você acredita que eu pensei em ficar em Xambrê? O salário era 10 vezes mais, eu vou ficar em Xambrê, né? Pela paixão, pela paixão que eu tinha, eu gostava de inseminar, produtor, final de semana chovia, não tinha como ir, a prefeitura tinha um ano, e não conseguia ir no bar. O produtor vinha acho que o seu avô deve ter me buscado algumas vezes, vinha de carroça, eu subia na carroça e levava um botijão
de sêmen, a gente ia inseminar. Cara, que bom que vocês não desistiram. Tenho certeza que tem muitas pessoas que se inspiram, né, na história de vocês. Talvez muitos não conheçam, não conheciam ainda e vão ter a oportunidade de se inspirar, né, olhar para as dificuldades que vocês tiveram, né, e que vão pensar, cara, não é fácil, mas vale a pena, né? Então, pensando nessa trajetória que vocês tiveram aí de muita determinação, muita garra, né, agora a gente vai falar do que vocês realizaram de mais lindo, né, na carreira de vocês. Alan, pensando agora aí nos 30 anos de Nutrifoz, olha que logo linda, né, que a gente desenvolveu aí e que vai estar acompanhando a gente durante todo esse ano de 2025, né, 2025 agora é 30 anos de Nutrifoz, a mesma idade minha, viu? Embora não pareça, né? Seja jovem. 30 anos de Nutrifoz. Então tem muita coisa boa para acontecer nesse ano de 2025. E Alan, o que a gente pode esperar nesse ano de 2025, né, nesses 30 anos de Nutrifoz? O que a gente vai comemorar? O que vai ter de novidade, de coisa boa para todo mundo aí? Cara, quem anda junto, né, conosco, né, quem vem nos acompanhando, sabe o quanto a gente tem feito as coisas com muito amor. E o resultado do ano passado, né, que a gente vê o quanto que foi um resultado importante, né, a expansão, a satisfação, para as pessoas que vão conhecendo a Nutrifoz cada dia que passa mais, a gente tem um departamento de pós, né, que está sempre ouvindo o produtor, e ouvindo isso daí traz para a gente o principal, que é a satisfação, né? Ouvindo isso, eu percebo assim que para esse ano, para esse 30º ano da Nutrifoz, né, na verdade seus 30 anos, né, de Nutrifoz aí, a gente para esse ano vai ter muitas campanhas, né, muito engajamento de equipe, lançamentos, já teve muitas novidades ano passado, esse ano ainda mais, nós vamos fortalecer ainda mais. A gente tem departamento de aves com crescimento de 320% ano passado. Linhas... Né, assim, vai crescer. A gente conseguiu, né, atingir outros mercados, ainda crescendo, muita inovação, né, muita tecnologia. E a tecnologia não para, né? Então a gente precisa avançar também, né? Cada dia mais. Então acho que vem muita novidade, né? Muita tecnologia para a gente entregar aí no mercado. E nesses 12 anos de Nutrifoz, Alan, qual foi o caso de sucesso mais inspirador que você pôde acompanhar aí, conversando com todos os coordenadores, todos os promotores, o que você destaca, assim, que foi o mais incrível? Eu vou contar 2, então, bem prático e rápido. Um foi uma satisfação, né, de um cliente lá do Rio Grande do Sul. Esse cliente fez questão de enviar um e-mail com toda a diretoria da empresa, reforçando, cara, vocês têm um cara diferente aí. E aquilo assim, poxa, quando eu recebi aquele e-mail, foi muito impactante, porque se tratava da maior distribuidora do estado do Rio Grande do Sul. Eu guardo aquele e-mail, né, com muito carinho, porque, poxa, cara, a gente consegue enxergar que você pode mais. Agora, uma coisa que aconteceu, Gabarrão, também que eu quero compartilhar com você vai achar interessante. A gente fala de produtos homeopáticos. Eu tive o privilégio, né, de fazer a implantação de um produto, né, o Cura Verruga, né, e a gente pegou um plantel, né, judiado, né, do vírus, né, estava judiado com o vírus, e a gente fez ali a implantação desse trabalho, acompanhou esse trabalho. E esse tratamento é um tratamento de 120 dias, né? E a gente começou a ter resultados com 18 dias. Você sabe o que é você chegar naquela propriedade, e eu tenho os vídeos ali, você pegar ali as verrugas, começar a esfregar ela esfarelando. Muitas pessoas têm às vezes, né, aquele conceito, né, aquele desafio, né, com a homeopatia. Cara, a homeopatia, sendo bem utilizada, ela entrega o resultado com muita eficácia e de uma forma muito saudável, né? De uma forma muito rica, né? Tem muitos mitos, né? Que a homeopatia demora muito para trazer resultado. Então, esse caso é um deles que foi muito rápido, né? Depende muito da resposta imunológica do animal também, né? A gente sabe disso. Mas tá aí a prova de que existem casos que são muito, né, rápidos a resposta. E, Gabarrão, em todo esse tempo, né, de trajetória aí, quais foram os maiores desafios, né, que você tem visto aí nas propriedades, né, leiteiras? Então, como eu trabalho no governo do estado, hoje a minha função é fiscal, né? Eu fiscalizo os convênios, até o estado tem sido assim, uma mão muito amiga dos produtores.
vem muito recurso mesmo. Hoje mesmo eu estava conversando com Icaraíma, ensiladeiras, calcário, Pérola veio um trator agora recentemente, mais 300 mil de calcário, então vem muito recurso para a região, né? E falando em 21 municípios, né? Então, os desafios, eu acho que do setor leiteiro, né? Quando você falou em viúga, vem na minha cabeça, pensa no desafio essa questão das viúvas. Nós precisamos incentivar os produtores a usar mais prevenir, né, esse produto E aí assim, no agricultura você vê o negócio acontecendo muito rápido. Sim. Né? Já na pecuária não vê. Né? É um negócio que você vai, né, aos poucos. Quando chegou para mim, a Nutrifos, homeopatia, né? Aí, mas na hora eu já me apaixonei pro negócio, né? Porque daí falaram assim e tal. Falei, legal, não precisa, né? Mas é um negócio que tem que ser utilizado corretamente, como ele falou. Até para nós, às vezes nós vamos usar algum produto, se você não fizer o que exatamente está lá na receita, não adianta você reclamar que não deu certo. Né? Precisa ser contínuo, né? Contínuo, no horário certo, como tem que ser feito, na quantidade correta, na dosagem. Exatamente. Então, o grande desafio é isso, a pecuária ela demora a acontecer as coisas. Né? Você tem uma vaca que ela produz 10 litros de leite, você vai inseminar ela com um touro bom, né? Aí vai nascer uma bezerra, que é filha do touro, mas ela ainda traz aquela genética daquela vaca. Mas daí aí se você não criar ela bem, ela vai demorar aí 25 meses para emprenhar. Né? E nós estamos com média que acho que 18 meses, o intervalo entre partos aqui, que o ideal seria 12 meses, né? Esse é o sonho, né? É o sonho, mas não tem. Então, aí vem essa bezerra que ela vai nascer aí depois de 2, 3 anos que ela vai criar também. Então você vê, já passou 4 anos aí que vai nascer uma bezerra que vai ver se ela vai dar leite ainda. Então é um processo demorado, não é igual na agricultura. Sim. Não, né? Vou pegar um gancho nessa sua fala, porque a gente preocupado com isso, né? Cara, a gente, há muitos, já tem um bom tempo, a gente lançou uma linha, e principalmente o Nutripeso, né? O Nutripeso se tratando ali da dieta líquida. A gente tá muito preocupado ali, né, com a saúde, né, dessas bezerras que vão se tornar matriz lá no futuro. Então, o que a gente fez? A gente fez algo focado no que diz respeito a parasitas, que é o principal, e diarreia. É o vilão, é o ladrão que tem dentro da propriedade. E isso daí, cara, é igual a gente pensar, quando a gente pensa em desnutrição, né, na linha humana, desnutrição, isso aí afeta lá na frente, afeta desenvolvimento, afeta várias áreas da saúde de uma criança. Aí você pensa, por exemplo, a gente está falando de um animal, né, produtivo, se o parasita rouba ali, se você tem desafio com diarreias ali quando nasce, né? No início, cara, ali você perde muito tempo. Então, o Nutripeso, né? O Nutripeso é um produto para dieta líquida, né? Eu posso falar dele com uma forma muito segura, porque eu vi os resultados de como que isso daí agregou para as propriedades, para as grandes propriedades brasileiras, onde a gente está levando isso daí. Isso tem encurtado muito o tempo de parto e a preparação dessa fêmea para se tornar uma matriz. Não podia perder essa oportunidade. Nós temos um case, inclusive, do Nutripeso, sim, né? Bem lembrado. A gente pode colocar a foto aqui na tela, sim, né? Agora, e da diferença, né? Da disparidade que deu um lote, né? Algumas, sim, bezerras utilizando o Nutripeso, na verdade, algumas não utilizando o Nutripeso, sim, e outra utilizando, né, o Nutripeso. Sim. A diferença que dá, né, de carcaça, de desenvolvimento do animal, né? Então, o Nutripeso realmente traz um ganho de peso e uma melhoria para o animal, assim, indiscutível. É muito bacana você ter colocado esse exemplo. Isso aí, porque o produtor, muitas vezes, ele não entendia, né? Hoje já mudou bastante. Que aquela pequena bezerra vai ser a sua futura vaca, né? Sim. E aí ficava largado, aquela transição de bezerreiro para o pasto, vem essa questão da diarreia, é um problema, sabe? Sim. E é interessante esse produto de vocês aí, para que eles possam alavancar essa bezerra, né? Sim. E pensando nessa cronologia, né, desde quando você iniciou até agora, o que você viu, assim, de mudança tecnológica que você fala, cara, naquele tempo não tinha isso, hoje eu vejo muito, e que ajuda os produtores, assim? Hoje eu sinto que as empresas, por exemplo, a Nutrifos, elas se tornaram parceiras dos produtores, né? Antigamente eu via
Porque desde quando eu comecei a fazer os eventos em 1996, as empresas queriam vender, eles tinham o produtor como um negócio, né? E aí eu vinha batendo na tecla, pessoal, o produtor não é um negócio. O primeiro passo é você se tornar conhecido desse produtor, ver a realidade dele. Você tem que ter um produto para a realidade dele também. Não adianta você querer, né? Então, e aí as empresas mudaram. Eu senti que as empresas estão ficando mais parceiras dos produtores, realmente entregando algo que ele precisa. Um diferencial, né? E não é só aquele vendedor que passa lá com um pacote milagroso e nunca mais volta lá, né? Isso que tinha muito antigamente. Isso não existe mais, vamos dizer assim. Deve ter por aí, né? Sim. Mas não se cria, digamos, porque hoje a informação está na palma da mão do produtor, né? Hoje é muito fácil e rápido o produtor pesquisar e, né, encontrar o que é confiável, o que não é, né? Desculpa. Para você, por exemplo, para a gente chegar nos 30 anos de Nutrifoz, precisou caminhar em parceria com o produtor. É muito importante o que você está falando, porque eu vejo assim, a gente tem cliente ali na região de Cascavel, na região, né, de Castro, né, a gente tem na região de Minas. Eu falo assim, eu tive o privilégio de conhecer cliente com mais de 25 anos utilizando Vitacom. E assim, cara, por que esse cara não troca, né, Gabalão? Por que ele não troca? Por que ele não troca, ele não vai buscar outra marca? Porque assim, gente, assédio de marcas tem bastante, mas a gente não passa lá só para vender um produto. Isso que a gente tá falando dos 30 anos, o diferencial do Nutrifoz, a gente tá levando outras coisas daqui para frente. A gente vai falar, daqui a pouco falo mais algumas coisas sobre isso aí, mas eu digo, a gente tá levando alguns conhecimentos, cada vez mais, levando mais conhecimento pro produtor, porque se a gente quer que ele tenha sucessão, que ele continue no ramo de atividade, nós temos que ajudar ele com informação. E inovar. O Vitacom, ele já tem o quê? Ele tem o Vitacom, ele já é bem de lá do início. Bem lá do início. E o ano passado, né, ele passou por uma reformulação. A gente, né, fez o relançamento dele ainda mais potencializado, então, né? Quando eu batia. Vocês não caíram na história da Nokia, né? Acho que eu li alguma coisa que a Nokia ela era Kodak, líder. Né? A Kodak, é verdade. Que eles eram líder de mercados, mas não inovava, não buscava. Então, tá confortável, eu sou o melhor do mercado, né? Aí, hoje não existe mais, praticamente, né? Pois não existe. A gente precisa, né, inovar sempre e empreender, né? E eu acho que é o que a Nutrifoz vem fazendo. Porque eu conheço a Nutrifoz desde lá atrás. Essa vaquinha aqui, ó, uma vez eu mandei fazer umas 12 vaquinhas de madeira e eu tirei esse molde aqui para colocar na frente da Casa do Leite, lá no Parque Exposição. Que legal, cara. Eu tenho as fotos, depois eu vou dar para vocês. Vocês vão colocar elas depois aí. E aí eu via que era uma empresa família, assim, naquela época, assim, passava confiança, assim, para os produtores. Não é porque a gente está aqui conversando, mas é sério, a Nutrifoz, ela sempre passou confiança. Parecia algo assim, alguém da família conversando com o produtor, né, que não queria levar vantagem em cima daquele produtor. Porque muitos acham que o produtor é aquele coitadinho lá, que ele vai lá e vai levar vantagem em cima, né? E eu sentia isso da Nutrifoz. Quando eu copiei essa vaquinha e coloquei lá na frente da casinha do leite. Que legal. E eu tenho um adesivo lá na minha janela, acho que eu mandei para você, que é lá de, se eu não estou enganado, é de 97, 98. Quantos anos, hein? Porque é aqueles adesivos antigos que você coloca no vidro, assim. E ele fica, né? Não é aquele eu cheguei a ver. Que legal, né? Que legal você compartilhar isso com a gente e saber que a gente transmite realmente, né, esses valores, né, esse diferencial, né? E, Alan, quais são, né, outros, né, os valores inegociáveis, né, que a Nutrifoz traz hoje para o produtor? Como se diz, de palavra de caixa alta. Isso aí está enraizado no sócio da empresa, isso aí está enraizado na gestão da empresa, a gente procura cumprir com o que se promete. Né? Eu prefiro surpreender do que prometer. Cara, isso eu conversando com o comprador da maior cooperativa da América Latina, e a gente alinhando pensamentos, a gente ajustou pensamentos e a gente falando sobre isso, ele falou, grandes valores da Nutrifoz. Cara, faça isso. Continue fazendo isso. E a Nutrifoz vai viver mais 30 anos. Cara, ética. Hoje, se você passar lá por dentro dos corredores da Nutrifoz e perguntar para qualquer colaborador, primeiro, nós tratamos muito bem nossos colaboradores.
com bastante capricho, com bastante carinho. Por quê? Porque ele produz aquele produto que chega lá pro produtor. Se ele não tiver um engajamento, se ele não for valorizado, se ele não for premiado, cara, esse cara vai sabotar lá na frente. Entendeu? Então, muitas empresas querem fazer produto de qualidade, querem progredir no mercado, mas como está o tratamento lá dentro? Será que não está visando só o lucro? Né? Só o lucro. A empresa sobrevive de lucro. Né? A gente sabe disso. Mas o amor que a gente faz, essa missão que eu falei, se você passar nos corredores do Nutriforce, você vai ver. Nossa missão, atuar em parceria com o produtor, gerando, agregando, né, colocando mais produtividade, levando riqueza para o produtor. E eu acredito que isso é um valor inegociável para mim, né, e para todo o corpo da empresa, porque as pessoas que a gente contrata, a gente sente no olho delas que são pessoas éticas. Que bacana, né? A gente isso vem mudando. Quando nós fizemos o primeiro torneio leiteiro, em 1996, eu queria uma vaca de 60 litros. E trouxe uma vaca de 60 litros para o torneio leiteiro. Chamava Norma da Menta. Ela era de um produtor lá de Nova Olímpia, o senhor José da Menta. Eu, particularmente, quando eu vi aquela vaca, foi um sonho, né? E aí eu fiquei, eu tenho que trabalhar a vaca, alta produção e tal. Mas com o passar dos anos, eu vinha o Alan falando aí, eu fui mudando, o foco mudou, o foco tinha que ser o ser humano. Então hoje nós vamos fazer Autônia, se Deus quiser, agora em maio, depois fazemos Cianorte em julho e Pérola em setembro. O foco, claro que é o desenvolvimento do agronegócio, da agropecuária, trazer animais, né? Mas é trazer o produtor para perto da gente. Sentir as suas demandas, ver as suas, o que ele precisa, ouvir o produtor. Às vezes o produtor só quer ser ouvido, né? Então aí o torneio leiteiro, graças a Deus, tem funcionado assim, como um momento para que nós possamos ouvi-los, né? E aí trabalhar isso, né? Dentro das propriedades. E é o que a gente passa para as empresas às vezes. Às vezes, produtor, ajeita o produtor lá. Às vezes alguém deu um emprego, eu quero ir lá visitar, preciso vender e tal. Eu falei, não, então não é assim. Não. Constrói a sua história. Vamos tomar um café lá um dia, lá, comer um pão caseiro, você não toca no assunto da empresa, e aí você vai ouvir o que o produtor, né? Porque é difícil hoje a tocar uma propriedade, você já falou em sucessão, né? É um dos grandes desafios, eu acho, do setor do agronegócio, vai ser a sucessão, se falando em gado de leite, né? Porque é um negócio que você tem que estar lá 100%, né? Sim. De segunda a segunda, 24 horas, não tem o que fazer. Eu vou dar um pulinho ali em Cianorte, volta amanhã. Não, é todos os dias sem feriado. Eu tenho que dar água, eu tenho que dar comida, eu tenho que fazer a nutrição, eu tenho que ordenhar, eu tenho que cuidar da bezerra, eu tenho que limpar, eu tenho que, entendeu? E pensando, falando do torneio leiteiro, né? Quando você iniciou, né? Como que você pensou em criar esse evento? Qual que era o objetivo, né? Por que nasceu esse sonho? Eu queria que o Noroeste jorrasse leite, assim, né? Era um sonho. Tópica. Um dia eu peguei e botei um compasso, naquela época eu usava compasso, em cima de um arame. Daí eu falei assim, eu vou pensar num raio de 100 km. Deu lá em Guaíra, assim. Aí eu fui rodando o compasso, assim, eu lembro que deu 66 municípios na época. Falei, vou trabalhar esses municípios aqui de forma para que nós podemos ser a maior região do Brasil, que nós ficávamos encantados com o Castro, né? Eu fui na Castro, fui desde as primeiras, eu vou lá participar das feiras e tal. E aí foi difícil da primeira, que em 1996 não tinha nada, não tinha estrutura. Cheguei no seu Esteves, que era o presidente da Sociedade Rural. Eu falei, eu quero fazer um evento aqui. Eu falei, cara, acho que eu vou trazer umas vacas e vamos fazer um torneio leiteiro. Ele falou, mas como que é? Eu falei, não, nós vamos pesar, mas o produtor vai ficar aqui. Aí eu falei assim, eu acho que não sei. Aí eu comecei a visitar os produtores. Eu lembro que eu fui num produtor lá de Esperança Nova e falei, você pode levar 5 vacas minhas aí. Aí eu falei, mas assim, posso levar? Pode. Peguei um caminhão do amigo meu, chamado Chico Mococa, enchi de combustível, fui buscar as vacas dele. Quer dizer, hoje é diferente, né? Mas aí eu trouxe as vacas porque eu queria as vacas. Mas eu queria, na verdade, hoje nós queremos o produtor, não é as vacas. Sim. E teve muitos desafios lá no início. Não, aí foi financeiramente é difícil, porque você coloca, um evento hoje,
sempre os eventos não é barato, né? Não. E você tem que colocar na cabeça dos prefeitos, dos presidentes de sociedade rural, que você não está usando dinheiro para fazer festa, você está usando dinheiro para investir no agronegócio, Certo. né? Que, eu vou gastar 100 mil lá para fazer um torneio, mas E as feiras agropecuárias estão muito voltadas, nós acabamos de falar do município agora há pouquinho, as feiras estão voltadas para rodeio, show e né, cerveja e uísque, então perdeu-se um pouco da essência, até porque veio a internet também, eu vou lá, filmo minha vaca lá na propriedade, 1 minuto ela já está lá nos Estados Unidos, o pessoal já olhando ela, entendeu? Sim. Então perdeu um pouco assim a questão da essência. Mas posso te falar, Gabarrão, quando todos os trabalhos que eu acompanhei, que eu participei das feiras, né, que vocês realizaram, o que eu mais senti foi ali o orgulho daquelas pessoas de receber um troféu desse daqui. Não, o produtor. Que coisa mais linda, né? Você sabe quando ele Mas fala, é um reconhecimento. Né? Desculpa. Eu tô produzindo gado e leite há 25 anos. Aí eu levo uma vaquinha lá e ela ganhou um prêmio, né? Primeiro lugar lá na melhor novilha, melhor vaca holandesa, melhor vaca Gers. Esquecemos de colocar a vaca Gers. Mas tem o Gers Holanda, que é uma cruz aí. Sim. Então, é legal ver os produtores, eles se sentem felizes, assim. Não, foi lindo de ver, né? A gente esteve presente lá em Pérola, né? Na entrega das premiações, e você vê o quanto que a família é unida, né? No campo, né? Eu lembro que tinha uma moça com barrigão grávida, acho que ela tava para ganhar, já tinha Michele Zanon. A Michele, Isso. Acho que estava uns 9 meses, ela devia estar já. E lá participando. Ganhou quase todos os prêmios. Quase todos os prêmios. Michele, ela começou com 1 ou 2 animais que o pai dela comprou, aí ela foi melhorando, hoje ela tem um plantel bonito, a Michele. É lindo demais, o trabalho que você faz com certeza. E é isso, nós queremos que os produtores tenham cada vez mais tecnologia. Hoje é difícil você trabalhar em gado e leite porque não tem funcionários, né? Não é criticando, mas o governo ajuda com isso, aquilo, aí as pessoas não querem mais trabalhar nas propriedades, você não consegue, então o que nós vamos ter que fazer? É partir para a tecnologia. Uhum. Eu acho que esse é um desafio em todas as propriedades, né? A gente conversa com produtores no Brasil inteiro, no Paraguai, e a gente sente, né, essa dificuldade em todas as propriedades. Assim também no mercado de trabalho de forma geral, né? A gente vê que realmente hoje é muito mais difícil ter pessoas comprometidas. E você está lá na propriedade, vamos pensar aqui no Candioto, por exemplo. Vamos citar o Candioto, que é o seu Sebastião como fosse um pai, e o Maico como fosse meu irmão, assim. Ele ainda tem sorte, porque ele tem a Rede, que é a filha, e o Maico, que devem tocar o negócio. Sim. Né? Mas tem produtor que não, que ele tem 75 anos, 70, 75, 80, e não tem mais ninguém para tocar. Que o filho falou, pai, eu vou comprar uma ML e vou para a cidade, vou comprar uma motoca da Honda, alguma coisa assim, vou trabalhar numa fábrica de costura, vou ganhar lá meus 2 mil e sai da propriedade. Sim. Né? E então vai ser difícil a sucessão. Eu ouvi também nas grandes fazendas, né, que a gente andou, que antigamente os peões, né, eles carregavam os meninos com 10, 12 anos junto, carregavam na propriedade, então ensinava a dar sucessão a esse trabalho, né? Hoje em dia não pode. Não pode, porque, né, e claro, né, se resguarda quando trabalhista, quando tudo que pode, né, porque, por exemplo, né, a gente pensa também assim, né, às vezes hoje o produtor, e por isso que a gente está trabalhando bastante essa questão de sucessão, às vezes o produtor está trabalhando ali do dia 1º até o último dia do ano, mas ele está trabalhando para dar uma condição para o filho dele estudar e não participar daquela atividade. Exatamente, e acontece. Mas às vezes, né, a gente tem que entrar às vezes não, a gente entra com o papel de mostrar que se o filho dele souber administrar bem aquele projeto ali, ele pode tocar aquela atividade e ter qualidade de vida. Né? Ele pode ter qualidade de vida. Precisa. Eu vi alguns falando, eu não quero que o meu filho vai passar por isso, por aquilo. Daí eu falo assim, senhor João, senhor, tudo bem, vai dar uma condição para ele estudar, mas deixa claro que isso aqui é dele, que ele vai. O senhor sustentou toda a sua família, né, aqui. O senhor tem 5 alqueires, mas o senhor tem aqueles outros 5 alqueires que o senhor comprou daqui. Entendeu? Então, é só ter gestão. Gestão, né? Essa é a palavra. Eu acho que hoje em dia quando a gente vai fazer palestras, nós sempre inclui alguma palestra desse setor, também da gestão,
para que o produtor possa se organizar. Particularmente, eu tenho uma empresa, eu tenho um laboratório, né, e aí de análise de solos e água. Enquanto eu não parei, sentei com meus funcionários, com as colaboradoras, vamos traçar essa questão de gestão, nós não crescemos, né, e aí a partir do momento que nós sentamos, nós precisamos conseguir isso, conseguir aquilo, diminuir aqui, aumentar aqui, né, conseguir esse selo de qualidade. Aí E na pecuária de leite não é diferente, né? É a mesma coisa, indicadores, né? Alan, o que você, como gestor da Nutrifos, o que você fala para os produtores, né? Nessa questão de sucessão também, né? O que passar para os filhos, né? O que eles têm que estar atentos para, né, seguir no negócio. Vamos falar, né, por exemplo, daquele tripé, que você deve conhecer, né, muito sobre esse tripé. Nutrição eficaz. A gente precisa ter, né, uma questão de sanidade muito bem apurada e a gente precisa ter genética. Beleza, antigamente a gente falava desses 3 pontos, né? E tem a sequência, né, desses 3 pontos. A nutrição é essencial, né? A propriedade que ainda trabalha ali apenas, né, não vai trabalhar com sal branco e não vai produzir nada, né? Já foi esse tempo, né? Lá no começo era assim, né, Gabriel? Sim, era assim. Então, nutrição, sanidade, gente, organização. Hoje em dia, quando você já começa a ver os projetos, o pessoal buscando projeto. Então, por exemplo, para a prefeitura, que quer agregar lá para o município, agregar de alguma forma para os produtores que estão iniciando, cara, fornece o mínimo, eu vou falar o mínimo, uma planta para ele fazer uma simples sala de ordenha. O mínimo. Quem que ajuda com isso? Cara, se você pesquisar hoje uma mini sala de ordenha na internet, você tem dificuldade de encontrar, tá? Então eu digo isso. Então, a gente falou nutrição, sanidade e genética. A genética ele falou já um pouco. Agora eu falo, né? Gestão. O que a gente mais ouviu falar na Interleite Sul 2024, né, ano passado, né? Que a questão da gestão, as famílias, por exemplo, que estão com o indicador de desempenho ali dentro, tá medindo, por exemplo, você vai iniciar, primeira coisa que você tem que ter, e isso aí é um papo muito simples, gente, para os iniciantes, para as pessoas que já estão em outro patamar, a gente nem conversa sobre esse assunto, mas fala sobre alimento, né? Orienta esse cara a ter já uma organização para ter alimento disponível, porque ele vai sofrer, não vai, Gabarrão? Isso, uma vaca come 10 toneladas por ano de silagem. 10 toneladas, 10 toneladas, de 9 a 10. Então não tem para onde correr. Você tem 10 vacas, 100 toneladas de silagem, né? E você falou do tripé, desde quando eu comecei na SEAB, lá em 1992, a gente insiste, doutor, ele quer ir lá no sul e comprar uma vaca, já que uma bezerra que a mãe dá 60 litros. Mas daí chega aqui, ele não tem instalação. Não. Então já vai ficar atolada metade da canela no barro. Aí ele não tem silagem. Aí ele vai cortar a grama para dar para esse animal. Entendeu? Aí ele não tem manejo. Justo. Não sabe cuidar desse animal. Então essa vaca teria que ser a última a entrar na propriedade dele. Primeiro ele teria que melhorar toda a estrutura para a genética ser a última a entrar. Ou ele ir fazendo a inseminação artificial, que eu acredito que hoje tem um monte de transferência, de embrião, um monte de coisa, mas o desenvolvimento de genética passa pela inseminação artificial. Sim. Então, Ellen, é por isso que a Nutrifos, agora aquela parte que eu gostaria de falar, né? É por isso que a Nutrifos, pensando nisso, ela construiu um instituto, né, e esse instituto a gente vai buscar pessoas como o Gabarrão, pessoas como grandes técnicos, né, pessoas que podem disponibilizar, né, seus materiais, e a gente quer estar lá do lado do produtor, levando para ele esses conceitos, para quê? Para ele melhorar, ele já começar orientado, não, por exemplo, ficar só, por exemplo, o pessoal só explorando eles, que até na internet o pessoal está explorando, né, então a gente levar esse conceito para ele, não, e é aquilo que eu sempre falo, eu não estou vendendo só, botando só esse Vitacom para ele. Não estou colocando só esse mastite lá para ele. A gente fala assim, de produto, né? Cara, R$1 investido, R$3 de retorno. Não é um quadro que você compra e você põe na parede. Agora, falando do Instituto, é um negócio de muito orgulho mesmo. Isso daí nasceu dentro da Nutrifos por pessoas que querem, né, estar mais próximo do produtor, que vai disponibilizar cada vez mais materiais que venham, né, agregar na propriedade, que venham orientar ele a tomar decisões corretas
E no que diz respeito à gestão, eu penso o seguinte sobre questão de gestão de propriedade. Se ele começar do jeito que você falou aí, ele vai odiar a atividade e já ele vai parar. Eu não quero isso. Eu quero que o produtor ele tenha orientação para que ele continue, né, prosperando. E para ele prosperar, o que ele precisa? Ele precisa de gestão no sentido de poder tirar férias. Na Interleite Sul, eu encontrei um cara, se chama Enzo, lá do Rio Grande do Sul. Esse menino, estava escrito nas costas dele assim, ó, tiro férias de produtor. Cara, eu fiquei assim, eu fiquei vislumbrado, já tinha visto em outras oportunidades, mas esse cara lá na feira, ele se vendendo, né? Então eu falei assim, como tá indo esse trabalho aí? Cara, eu não paro. Os produtores, eles confiam nele e esses produtores vêm solicitando o trabalho dele. Ó, eu quero uma semana pra praia. Isso, vem cá. Trabalho uma semana. Ó, se você manter a produtividade, prêmio pra você. Olha isso pra você ver. Os caras medem, os caras acompanham. Cara, tem que viver. Tá aí uma oportunidade pra piazada, né? Que às vezes quer ingressar ou que tem que se profissionalizar pra você tocar uma profissão dessa também, né? E hoje tem tantos cursos, né, no mercado de manejo, né, a própria Instituto Nutrifós é uma porta gigantesca, né, de conhecimento para aprender sobre, né, a pecuária, manejo, tudo isso a gente fala lá dentro da plataforma, conteúdo riquíssimo, né, e para esse pessoal que talvez queira trabalhar, né, olha que profissão bacana e inovadora, né, tirar férias dos produtores, né. Vai receber o know-how de um gambarrão da vida, vai receber o know-how no departamento técnico ali, tudo isso de uma forma sendo cliente, né. Você merece. E se não for cliente também, esse cadastro nós vamos oferecer, porque a gente é diferente. Eu sempre falei, diferente. Você falar no Instituto, eu sempre falei, desde quando eu entrei, que nós precisávamos de um clube da Bezerra aqui. E aí eu sempre falei para as empresas, não precisa uma empresa tocar sozinha. Junta 3 empresas, uma dessa homeopatia, uma de ração ali, e nós precisávamos ter formação, né? Mas aí, na prática, você trazer o produtor, a bezerra dele criou, a vaca dele criou, você pega essa bezerra lá de um dia, traz para um centro, né, que seria o clube da bezerra, sim, e aí você depois devolve ela para ele com 12, 13 meses, 14 meses inseminar. Né? Lógico, tem um custo. Cada um faz sua parte. Mas aí a Nutrifós poderia trabalhar, vamos supor, você conseguiu 50 bezerras. Então, nesse centro, você pode fazer uma parceria com alguma prefeitura que tem um terreno para tu contelar. Tem parque de exposições que não é utilizado, parque de exposição de Mourão não é utilizado durante o ano. Então você tem local lá para você fazer o negócio dele. Só que você tem que ter parcerias, né? E aí você traz esses animais, mostra pro doutor como que seria isso daí, né? Devolve esses animais, ou pode ser feito um leilão, ou ele vai pagar para manter, e vocês vão testar os seus produtos. Sim. E vão mostrar, nós usamos aqui o da verruga, nesses animais que tinha. Pura verruga, né? No dia tal, tínhamos tantos por cento, no dia tal tanto, e no dia tal 0% de verruga. Cara, que legal. Você sabe que eu gosto desses desafios, né? Por exemplo, quando eu vejo uma propriedade que tá com verruga mesmo, eu bato naquela porteira. Eu paro o carro, paro onde for. É um desafio. Eu fui numa propriedade em Pérola, não vou falar o nome do produtor, é meu amigo. Mas eu fiquei falei, meu Deus do céu. Aí eu sempre falo assim, esse animal que tá com verruga, se você não conseguir, você manda ele embora, o animal. Porque ele vai passar a verruga para os outros animais. Sim, é transmissível, né? Vírus. Mas aí eu olhei assim, nós vamos ver as vacas para ir para o torneio leiteiro. Ele tinha acho que 25 vacas, 24 tinha verruga. Nossa, E muitos produtores, Gabarrão, aqui da região, né, não conhecem o potencial que tem os produtos nossos, né, os produtos da Nutrifós. 30 anos de história. E muitos ainda não sabem que a gente pode ajudar aí no desafio com verruga, né, papilomatose, né, parasitário, mastite, que é uma realidade dentro, acho que, de quase todas as propriedades, né, leiteiras aí no país. Então a gente pode trabalhar no tratamento preventivo, curativo de forma natural. Vocês façam isso, convida outras empresas que não vai dar conflito. Claro, você tem a questão tua comercial também. Sim. Não é verdade? Então, chama o Solo Fértil. Já fazendo marketing do meu laboratório. Você entra junto? Claro que eu entro. Nesse clube da bezerra. Tá.
Aí chama e monta, aí vamos trazer 2, 3, 5, 10 animais que tenham verrugas e vamos trabalhar esses animais, né? Lá no Parque de Exposições tem baias, vamos colocar esses animais e vamos trabalhar, só que daí você vai ter que ter silagem, ração. Sim. Mas aí É um projeto, né? O projeto envolvido, o grupo envolvido vai testar os seus produtos. Você vai testar o produto da verruga, alguém vai testar um outro produto e assim vai. Sim. E a Nutrifós, muita gente às vezes acha que a gente trabalha com outra ração, né, sal, e não. Sim. Alain, então explica um pouquinho pra galera, Isso. né, o que a Nutrifós trabalha, quais são as linhas que a gente trabalha hoje. A Nutrifós, cara, há 30 anos, quando eu converso com os sócios, eu vejo a clareza deles falar. Porque como que a Nutrifós nasceu? Eles já falam assim pra mim assim, a Nutrifós nasceu já pensando em aditivo melhorador de desempenho. Desde o início. Então, por exemplo, se ela trabalhou lá nos seus primórdios, no início com vitaminas, né, com ração, né, vendeu mineral, mas desde sempre, o foco estava para nutrição. Aí o nosso Vitacom, nosso querido Vitacom, um produto rico, né, um produto, né, que leva para as propriedades aí saúde, né, que leva produtividade, né, principalmente imunidade, a gente fala, né. Tem o mastite, então, ó, linha de nutrição, linha de homeopáticos, né, que é uma linha completa. A gente está vendo o mastite representando a linha de homeopáticos aqui, mas você tem endecto, né, na área de parasitas e na área dos próprios carrapatos mesmo, né? Antitóxico. O antitóxico, o Convita, conversor alimentar, sodomia. Né? Então, vai ter desafio nas propriedades de corte, né, nos confinamentos, semi-confinamentos, né? A gente atua também bastante no Mato Grosso, né? Sim. Não, a gente atua... Em todo o Brasil. Às vezes, por exemplo, a gente tá aqui em Umuarama, mas a maior sodomia mesmo é Goiás, Mato Grosso, São Paulo, né? Os grandes confinamentos do país utilizam o produto da Nutrifós. Mato Grosso do Sul, Mato né? Grosso do São Sul, os estados. As cooperativas todas aí, as maiores cooperativas, nós estamos presentes, né? Então, eu digo para vocês, depois vem a linha de probiótico. E a linha de probiótico é incrível, igual eu falei para você, né, da bezerra ali, na dieta líquida, eu volto a falar para vocês, e no ganho de peso? E esse, por exemplo, a gente tem uma linha ali, Max Plus, Biopeso, Milk Moss, e temos também o Nutripeso, esse produto também é o Nutripeso, e eu falo para vocês assim, ele começa lá na fase do aleitamento, depois vem o Biopeso, depois tem o Max Plus na área produtiva, né? Principalmente na área produtiva de leite, esse daí é quando a gente fala do campo de golfe, já para a propriedade que está refinada, ela quer melhorar a produtividade, ele é tamponado também, né? Ele tem... né, é um produto muito rico, né, ele é um produto que agrega muito essas propriedades. Então, tem uma coisa legal para falar no Biopeso. Várias propriedades que querem colocar, por exemplo, uma engorda mais rápida, a gente fez um trabalho, né, com Biopeso na Unesp, com ganho de peso. E o Biopeso entregou, né, uma arroba a mais em 112 dias. Corretamente, 112 dias. Tem um artigo científico, né? Então, assim, ó, o lote que utilizou, né? O lote que utilizou o Biopeso e o lote que não utilizou o Biopeso. Então, no lote e detalhe, aquela carne baratinha, sabe? Wagyu. Nesse estilo, né? Nessa raça, né? Então, cara, um resultado a gente comemorar. Por que comemorar? Porque todas as satisfações que a gente sente ali dos produtores, quando a gente vê esses resultados, aí sim a gente está cumprindo o papel de ser parceiro do produtor e a gente está agregando para ele e não está indo lá na propriedade dele só enganar ele, levar, né, como se diz, né, vender uma coisa para ele que não vai dar desempenho. Então, sim, cara, do começo, né, da bezerra até a fase adulta, até o corte, a gente tem toda essa linha de aditivo melhorador de desempenho. Cara, e é bem isso, assim, a satisfação, né, em nome da Nutrifós também eu digo que é ver o quanto, né, nós podemos ajudar o produtor, né? Quando o produtor dá aquele feedback assim, Ellen, a gente conseguiu melhorar tantos % aqui na produção, ou eu tava descartando aqui 300, 400 litros de leite por dia e eu não tô descartando mais, porque eu tô trabalhando de forma preventiva, né? Eu tô tratando de forma preventiva. Então, essa é, né, a missão real da Nutrifós e a satisfação gigantesca que a gente tem em ouvir, né, esses casos. Né, mastite, seja outros desafios também. Comparar, assim, eu vou levar lá no José o produto, mas aí se você vai medir o leite, você tem um parâmetro quando começou e
daqui 30 dias, né? Porque às vezes ele não anota, né? Sim. Por isso que às vezes não dá esse feedback positivo. Sim, Às vezes, precisa ter mensuração, às né? vezes a verruga dele acabou, mas ele não falou pra você porque ele, entendeu? Ele não, ó, eu tenho de 100 animais, eu tenho 50% que tem verruga. Então daqui 100 dias ele te passar um feedback, né, que melhorou tantos por cento. Sim. Mas o importante quando daí a pessoa que vai lá levar esse produto, oferecer esse produto, esse promotor, esse vendedor ou consultor de vendas, esse consultor de vendas, ele também faça isso, né? Sim. Se você dizer, qual que é a tua produção hoje, né? E vai fazendo, né, mês a mês, um comparativo, né? O que não se mensura não dá para melhorar, né? E é o que a gente traz com a gente também, né? Os indicadores. Até falando da sucessão mesmo, né? A importância de se ter indicadores na propriedade rural também, né? Se você não mede, você não consegue. Eu queria tanto um aplicativo, você falando em medição, eu sempre falei para a SEAB, que a SEAB tinha que montar um aplicativo desse, mas pode partir de uma empresa também, sim, assim, com 30 anos de mercado. O meu sonho era sempre que o produtor tivesse, e hoje está tudo na palma da mão, né? Sim. É no celular. Às vezes a pessoa está lá no cavalo, vai estar com o celular ali, tá lá no meio das vacas, tá com o celular. Então, cria uma bezerra, ele vai jogar nesse aplicativo, mas tem que ser algo tudo muito online, para vocês receberem essa informação. Tipo, meu animal produziu mais hoje. Ele começou tal dia, entendeu? A usar o Vitacom. Né? Aí você vai, para você ter, né, e esse aplicativo, você poderia acoplar nesse aplicativo outras coisas. Eu acho que eu tinha que ter o botão do pânico. Há uma preocupação hoje no campo com segurança, né? Sim. Então alguém entrou lá na minha porteira e é alguém que eu não conheço. E já chegou, eu aperto o botão do pânico, o meu GPS do meu celular já vai lá para a Polícia Militar. Se eu moro em Perobal, já vai lá para a Polícia Militar, ela já recebe isso daí, já manda desloca uma viatura para lá. O meu pai infartou e eu tenho um filho de 10 anos, não tenho o que fazer. Aperto o botão saúde verde lá, que geralmente é verde o botão, que daí já vai lá no SAMU. Sim. O SAMU já vai receber o meu GPS, as minhas coordenadas, ele já vai deslocar uma. Então, essas coisas precisamos melhorar para o produtor, que o pessoal fala e não sai. Sim. Algumas coisas não saem do papel. Nós precisamos ser inconformados, né? Inconformados com aquilo que a gente vê no nosso dia a dia e buscar mudança, né? Buscar evolução. Eu fui no Recife esse dia, vamos fazer o torneio leiteiro de novo esse ano. Aí as palestras eram as mesmas de 10 anos atrás. Eu falo, gente, a gente precisa dar Hoje, com o avanço da tecnologia, semana passada já não é mais. Você vai lá, e aí você fica. Esses dias eu postei um negócio no meu story no Instagram, que daí o cara tava falando da palestra e o produtor fazia assim, meio que dormindo, porque o cara já ouviu aquilo um monte de vezes. Ele quer uma solução diferente. Que é novidade, né? Que é novidade, que é o que ele pode melhorar, como ele precisa ter mais retorno financeiro. Sim. E qual foi a propriedade, né? Ter essa curiosidade, saber a propriedade mais produtiva que você se deparou ao longo da... Tem uma pessoa que eu tenho a mensagem que ele me mandou, eu consigo arrepiar, assim. Porque a primeira vez que eu fui na propriedade dele, assim, era uma propriedade normal, assim, pequena, né? E ele produzia 450 litros de leite. E aí eu falei, chefe, vamos participar da exposição, do Arama e tal. Aí ele falou, Gabarrão, eu não vou levar não tem gado. Eu falei, tem sim, vamos levar. E começamos, né? E aí ele pegou gosto pelo negócio e vai. Produzia 450 litros. Hoje ele deve produzir em torno de 8 mil, 9 mil litros dia. Nossa. Né? E assim foi, lógico, não foi por minha causa, claro que não. Tem todo um entorno, né? Tem a Nutrifos que passou por lá. Olha só. Colaborou. Não, é sério, tem a prefeitura. Não foi nada combinado, não, viu, gente? Tem a prefeitura lá do município que deu apoio. Certo. Tem o IDR, a Emater, né, a antiga Emater, que passou por lá. E aí ele foi vendo. E quando nós trazíamos esse produtor para o torneio leiteiro, o que eu falava assim? Ô Leandro, você precisa melhorar a qualidade da tua água. Você sabe quantos por cento tem de água no leite? Ou quantos por cento tem no corpo da vaca de água, né? Aí, entendeu? Aquela água não tem que furar um poço artesiano lá e dar uma água de qualidade, né?
Ou a cama dos seus animais está complicada, hein? É muito barro, é muita sujeira, a mastite aumenta. E aí, na exposição, é uma oportunidade que nós temos de mostrar isso para o produtor. Por isso que eu investi muito em feiras agropecuárias, foram 74, esse ano vai para 77, que tem mais 3 agendados, porque eu vejo que os produtores conseguem melhorar e tira aquelas férias que eles precisam. Ele vai ordenhar as vacas lá no parque de exposição, do mesmo jeito. Mas aí, você vai sentar com ele depois da ordenha, vai tomar um chopp, vai falar. Ele quer falar também que viajou para tal lugar e foi legal a pescaria dele. Não é só falar da vaca, do gado, né? Então, e essas feiras agropecuárias é um momento de lazer para eles também. Mas só que é muito complicado nós fazermos. Devido ao custo desses eventos, o produtor não consegue bancar sozinho. Então, você tem que ir atrás de parceiro, como a Nutriforce sempre foi parceiros nossos, né? Esse ano nós fomos lá em Cianorte, vocês estiveram lá, né? Sim. Então é legal, porque nós não tínhamos como premiar o produtor. A Nutriforce falou, não, eu vou premiar, né? Então foi legal isso aí. E aí, como eu disse, as prefeituras, eles não acham que você está gastando dinheiro, eles têm que entender que é para o desenvolvimento do agronegócio. Não é para fazer festa. Lógico que nós vamos tomar um chopp, nós vamos tomar uma cerveja. Isso faz parte também. Né? Mas é isso lá no final da festa, depois da ordenha, depois que... E aí ele vai trocar uma ideia, vou trocar uma ideia com a Ellen lá. Como que é o fulano cria a bezerra dele? A bezerra dele é assim, assado. É o tal do network, né? Network, né? Eu acho que relacionamento é um assunto, assim, muito bacana pra gente falar, né? Vocês dois aí conhecem, tem um network, né? Se a gente tiver acesso à agenda de contato desses dois aqui, eu acho que a gente tem, né, muita gente aí pra gente conversar. Falando de relacionamento, né? Então, através do relacionamento, tenho certeza que geraram muitas oportunidades, né? De novos negócios, novos eventos. Querem compartilhar um pouquinho de algum case desses? Eu até estava comentando aí. No nosso caso dos eventos ligados ao leite, né? Eu ia falar Olimpíada do Leite, que foi a primeira. Na verdade, os primeiros torneios leiteiros era só torneio leiteiro, depois virou Olimpíada do Leite e cada município nós fazemos um nome, né? Sim. Então, Pérola é Pérola Mais Leite, Guaíra é Fronteira do Leite, Toledo é Caminhos do Leite, Guairê foi Milk Fest e assim vai, né? Paranavaí Agro Noroeste. Cianorte é Fiapan. Fiapan, né? Uhum. E São Jorge, Território do Leite, Terra Leite em Terra Roxa, Top Leite em Brasilândia, né? Foram alguns desses eventos aí. Bom, enfim, a questão de relacionamentos é legal nesses eventos, principalmente para a galera que está estagiando também. Eu tenho vários estagiários que passou conosco, que hoje estão nas empresas que estavam lá durante esses eventos, né? Então, ele é veterinário, ou agrônomo, ou zootecnista, ou técnico agrícola, estiveram conosco, passou a conhecer esse pessoal e está, né, trabalhando com essas empresas. E os produtores também, muitos que não conheciam aquela empresa, às vezes o Michael, um amigo que é produtor aqui de Perodó, ele me chama de chefe, eu não conhecia tal empresa. E passou a conhecer lá naquele evento, virou cliente, né? E aí cria aquele elo de amizade também, eu acho bacana isso, né? Como é importante, né? Esse relacionamento, parceria, ouvir o outro, né? Isso é muito interessante. E esse pessoal também, esses, né, profissionais que estão iniciando, que tem diferencial para entregar, deixamos aberto o convite aí também, né, Lan? Vem conversar com a gente, né? Nós precisamos de bons profissionais, pessoas que querem fazer a diferença, né? O tanto que a Nutriforce vem crescendo, a gente precisa de boas pessoas também que queiram, né, alçar voos ainda maiores. A gente costuma dizer nos treinamentos, né, sobre voo de galinha. Voo de galinha é aquele que, né, voa baixinho, dá um voo ali e para. Nós queremos, né, gigantes, né, que queiram voar longe e alto, né? Você tem que se preparar. Uhum. Eu, rapidamente, só para citar como exemplo, o meu menino, ele joga futebol, tem 14 anos, e há 2 anos atrás eu pensava assim, acho que o Arthur não vai chegar lá assim, né? Daí um dia ele falou, pai, eu preciso treinar. Ele chegou e falou, pai, eu preciso treinar mais. Ele treinava 2 vezes por semana. Daí eu coloquei ele 5 vezes por semana a treinar com um profissional, que é o Alex Gemin.
Sim. Ele treinava na escolinha, daí começou a treinar 5 vezes por semana, e 1 hora e meia, e chegava em casa todo suado. Em 2023 ele foi bola de ouro do Campeonato Paranaense, a LFP, com 13 anos. Já um ano depois, 1 ano e meio, você viu que então ele foi treinamento, dedicação, foco. Ele focou, eu quero aquilo. Eu acho que isso também vale para o produtor, para as empresas também, né? Treinar, agora com o que nós estávamos conversando, treinamento, né? Também, acho que investir em treinamento, desde que Com seja algo certeza. que venha. Sim, e esse é um diferencial da Nutrifoz também, né? Toda a nossa equipe, né? A gente recebe, me incluo, né? Recebe treinamentos aí semanais. Então, toda a equipe está preparada, né? Está bebendo dessa fonte de conhecimento semanalmente. Então, semanalmente a gente tem, Se você está preparado, você vai entregar sim, coisas de mais qualidade, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, né? isso fortalece muito, né? Falando um pouquinho ainda sobre relacionamento, Alan, né? A gente falou um pouco do Instituto também, que agrega bastante, né? E muito, tanto para os balconistas, né? Das lojas parceiras nossas, distribuidores, produtor, né? Se quiser treinamento também através do nosso Instituto, a gente deixa o convite aberto, né? Para entrar em contato conosco, com a nossa equipe comercial, que com certeza, né, terá também a disponibilidade de estar sendo treinado através do nosso Instituto de Treinamento. Os nossos parceiros, né? Fala um pouquinho aí sobre as parcerias, o que a Nutrifoz entrega de diferencial para os parceiros que trabalham com a nossa marca. Esses são tesouros que a gente tem que cuidar. Por que tesouros que a gente tem que cuidar? Porque é ele que cuida do produtor. Então, quando a gente diz respeito aos nossos lojistas, aos nossos distribuidores, nós procuramos, né, estar muito perto deles, através da nossa equipe, capacitação da nossa equipe, uma integração, né, com eles através do próprio Instituto. A gente fez, né, com o Instituto, a ideia do Instituto saiu um pouco disso também, porque a gente levou, né, para os balconistas, para os lojistas, treinamentos, né, treinamento de vários tipos de técnica, né. O cara que hoje ele é lojista nosso, que ele é distribuidor, ele tem uma coisa que você estava falando aquela hora sobre valores inegociáveis, né? Sim, Eu falo assim, ele tem uma exclusividade onde ele atua. Então eu tenho um respeito muito grande, a Nutrifoz tem um respeito muito grande pela aquela área que ele atua. Então ali dentro daquela área, né, o departamento, por exemplo, comercial interno, ele serve o lojista, serve o distribuidor. Ou seja, fomenta ele. E olha para você ver o nível de confiança que essas lojas, distribuidores, até cooperativas têm na gente. Os caras mandam as listas dos produtores, por quê? Eles sabem que o departamento comercial interno está preparado, assim como o promotor está bem preparado, para falar melhor sobre o produto, contribuir mais com o produtor. Às vezes tem uma deficiência lá com o produtor e fala assim, liga, eu vou te passar uma lista, tem 5 produtores aqui, esses produtores aqui, faz uma apresentação para ele, e elas, através desse departamento, eles levam para ele conhecimento, e o produtor, poxa, cara, eu vou começar esse tratamento, eu preciso desse auxílio, eu preciso dessa dica de manejo. Então, é um diferencial. Mas o principal para eles, né, são margens, né, margens extremamente lucrativas, né, por quê? Para que ele tenha condição de oferecer uma mão de obra qualificada para o produtor, para que ele se dedique, né, com nossa marca, para que assim, para que ele leve, né, eu sempre tive preocupado, Gabarrão, em falar assim, por exemplo, aqui internamente eu estou próximo das pessoas. Então a gente treina os líderes treinam as outras pessoas, então lá fora do campo, né, nem sempre você está tão próximo. Então esse canal, eu sempre falo sobre acessibilidade. Quando que um lojista, um distribuidor, uma indústria, que a gente fornece para muitas indústrias também, entrou em contato e solicitou, olha, eu quero um treinamento, eu só vou ver a agenda. Só preciso ver a agenda, a gente vai para lá, vai departamento técnico, a gente oferece todo esse trabalho, oferece todo esse suporte para eles. Uma coisa bem interessante é que, por incrível que pareça, a gente falando das propriedades, a gente falar também de um distribuidor, às vezes alguns lojistas têm dificuldade no quesito de fluxo de caixa. Então, assim, uma simples sugestão, um simples processo, porque a Nutrifoz ela é certificada, a gente, como diz, a gente é obrigado a melhorar.
Né? O processo de melhoria contínua dentro da Nutrifoz, ele é exigente, ele não é algo para, eu vou comemorar aquele certificado. Não, esse certificado ele tem o custo, que o custo é o custo da melhoria. Então, eu busco, né, a nossa equipe busca, né, através desse certificado, levar conhecimento, levar processo. Então, eu pego um processo, por exemplo, financeiro, eu vou contribuir para que ele, por exemplo, cara, esse cara está comprando em 5 vezes, como é que ele vai vender em 10? Vai quebrar, vai dar problema. Então, por exemplo, eu tive uma experiência uma vez com um caminhoneiro, e esse caminhoneiro, ele permanece na empresa. Uma vez, né, eu fazendo cotação, negociando com ele, e ele falou assim, eu vou te passar uma experiência, né, para que eu possa trocar meu caminhão, trocar meu pneu, o frete tem que ser bom para mim e para você. Cara, ele está até hoje na empresa. Isso é um sinal. Se a gente tem 30 anos e esse caminhoneiro está lá até hoje, é um sinal que ele está conseguindo trocar, né, o pneu, que ele está conseguindo trocar a carroceria, os fretes estão sendo vantajosos, ou seja, eu não negocio só para matar o cara, entendeu? Igual, por exemplo, uma coisa que eu tenho, né, eu ouvi recentemente um cara falando assim, um menino chegou pro pai e falou pro pai, eu acabei de negociar aquele gato, comprei pela metade do preço. Você viu aquela reflexão, né? E o pai fala assim, cara, mas o que aconteceu? Né? Ele falou, que o senhor lá estava com a faca nas costas e poxa, o filho dele estava doente e tal, então eu vou devolver a outra parte. Então, uma coisa assim que enche de orgulho, a gente, por exemplo, vê o motorista progredindo, a gente vê os nossos colaboradores progredindo, né? Sonhando, principalmente, olha, eu tenho expectativa, eu posso ganhar, eu posso ser premiado, né? O produtor também, né? Cara, não tem um orgulho maior do que a gente ver o produtor progredir também. Ele progredir, ele não desanimar do setor, ele se apaixonar. Recente, eu até aproveito para compartilhar. Uma pessoa que a gente formou, muito querida, chegou o momento dela, encerrou o ciclo dela. E ela falou assim para mim, assim, o melhor lugar da minha vida e não poderia ser diferente. Eu passei por tudo que eu podia passar, eu aprendi tudo que eu podia aprender e chegou o meu momento. Eu respeito o seu momento, muito obrigado, né? A gente vai continuar esse relacionamento, quem sabe amanhã ou depois, né, nós retornamos e a gente continua esse trabalho, mas o profissional sai feliz dali, né? Uma coisa que eu falo para você, assim, cara, é legal, é um negócio para a gente compartilhar, mas quando a gente fala de Gazin, fala de grandes empresas brasileiras, nós, de Umuarama, nós somos uma das melhores empresas para se trabalhar. Amém. Né? E a gente vai continuar junto procurando aperfeiçoar para dar condições para que as pessoas se sintam bem, né? Eles possam jogar uma sinuca na hora do almoço, a gente junto com as nossas brincadeiras, os nossos churrascos de meta, né? As participações em tudo. A produção participa junto de tudo. A produção, todos participam junto, né? De qualquer churrasco, tudo, dos aniversários, a gente tá junto. A gente é uma família. Tem uma cultura nossa que é muito bacana a gente falar sobre isso também, que é a cultura do grito, né? Sim. Então, toda segunda, quarta e sexta, nós nos reunimos para falar de coisas boas, né? Notícias, uma mensagem de fé, né? Algo que vai trazer coisa boa, pra gente começar o dia, né, motivado e feliz. Então, hoje a gente abre, né, a televisão, assiste uma televisão, abre o celular, a gente é bombardeado de notícias, né? Notícias de informações, notícias sendo elas boas, ruins. Entretenimento. E a gente se compromete, né, a trazer coisas boas no nosso grito, né? Então, conta um pouquinho dessa estrutura, como funciona o grito, Alan, e por que surgiu. O grito tem uma história na empresa, né? Antigamente era feito semanal. Ele é o espaço para a pessoa, para a sua luz aparecer, né? E nada, eu sempre falo, né? Nada como a pessoa estar no lugar certo para que ele possa desenvolver e brilhar a sua estrela. O grito, eu posso falar por mim. Eu comecei, por exemplo, um processo quando eu comecei na empresa, eu falei assim, semana que vem você faz o grito. O grito, ele tem o grito de guerra, né? Tem o grito da empresa, e ali naquele grito a gente tem nossa oração, cada pessoa leva a sua, né?
e ali a gente compartilha informação, uma dica, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de inflação, então pessoal, nós precisamos economizar mais, cuidar mais disso, nós precisamos investir, então assim, cara, ali é uma fonte de conhecimento, assim, verdadeira e com experiência, porque você vê aquela pessoa que passou por aquilo ali, que passou por aquele desafio, então é algo que nos orgulha bastante e faz um engajamento de equipe bem legal. Muito legal mesmo. Parabéns. Isso, muito legal. E cuidado físico também, né? Sim. Nas quartas-feiras nós temos um profissional que está nos acompanhando para a gente alongar, fazer exercício físico. A gente cuida do corpo e da mente, né? Precisamos passar uns dias lá. Passar uns dias lá com nós. Tá convidado, viu? Na próxima quarta-feira ir lá com a gente. Mas, eu vejo vocês falando assim, é legal que a Nutrifoz, pelo jeito ela é, e eu tô vendo que é verdadeiro, né? Vocês vibram com esse sucesso, e com os produtores nós também somos assim. Quando eu chego numa propriedade, vejo que o produtor trocou de carro, eu fico com uma felicidade, que daí eu sei que ele está evoluindo também, não porque ele trocou de carro, mas porque daí ele vai também dar uma condição melhor para ele. Sim. Ou às vezes eu chego e não tem ar-condicionado, aí eu volto daqui um mês e tem um ar-condicionado lá, porque daí ele vai dormir melhor. Que legal. Ele vai dormir melhor, aí ele vai trabalhar melhor no outro dia, então eu comemoro essas coisas. São pequenas coisas. Detalhes. São os detalhes que fazem a diferença. Mas eu gosto de comemorar. Eu vou compartilhar uma com você também. Tem um distribuidor nosso, Santa Catarina, que o pai dele, ele na época que não existia GPS, o pai dele era tipo aquela pessoa que orientava como chegava no produtor. E esse cara, velho, né, ele se apaixonou tanto, né, por esse trabalho e tudo, ele vinha trabalhar com a Nutrifoz. E hoje ele é o maior distribuidor do estado de Santa Catarina. Ele construiu, ele tem patrimônio com trabalho, com meritocracia, a vida não dá presente, né, a vida não dá presente, ela entrega meritocracia, ela entrega merecimento, e esse é um cara merecedor. Ele construiu ali dentro, né, com o trabalho dele, e ele falou assim, eu não quero marca nenhuma, eu só quero Nutrifoz aqui dentro. E é um modelo, é um case, né, que deu certo, e isso aí, por exemplo, os produtores dele também evoluiu, e ele me conta. Esse final de semana que a gente passou por lá, ele falando, um produtorzinho, ele começou, tinha 5 vacas, agora ele tá com 100. Ele tá com 100, mas eu falei, quanto que você contribuiu com ele? Contribuiu com os produtos, e o que eu vi nas propriedades, né, de coisa que tava dando certo, eu falava pra ele, faz isso, faz aquilo. Então, cara, a gente precisa ajudar as pessoas. Se a gente deseja ter um país melhor, né, a gente precisa ser sal aonde a gente estiver. A gente precisa ser, eu falo de ser sabor, a gente precisa ser luz, e é isso, cara. Eu falo assim, eu gosto que a minha equipe vibra, Gabão, eu gosto que a nossa equipe se entrega, se joga no jogo, se dedica, faça o melhor, cara. Né, você é convidado, antes de você acreditar em você mesmo, eu acreditei em você, a Nutrifoz acreditou em você. Por quê? Eu falo assim que muitas vezes a gente viu talentos que estavam em algumas empresas trabalhando, né, satisfeitos até, mas a hora que o rio encontra o mar, né, aí ele deslancha. O exemplo é a Ellen. A Ellen trabalhava com transportadora e a Ellen foi convidada na época para trabalhar, né, fazer uma sucessão na minha área lá, né, na área de atuação, na área de produção, na área de compras lá. Ela foi super bem naquele departamento. Depois ela teve um percurso que ela foi para outra empresa e durou só 3 meses. Durou não, ela ficou lá, ela falou assim, vou lá pegar um know-how, né, vou crescer mais ainda, e voltou. Só que ela voltou e veio para o departamento comercial. E vem progredindo, né, ano após ano, dedicada, né, junto com o departamento de marketing, está com a gente aí também, sempre apoiando, eles sonhando. Então, cara, a gente tem que deixar alguma história nesse mundo, né, e que essa história seja uma história para as pessoas se orgulhar da gente. Muito obrigado pela citação. Sala fala isso, nós temos que passar por esse mundo e não deixar um rastro de pneu de bicicleta, tem que deixar um rastro de pneu de trator. Assim, de coisas boas, lógico. E uma frase que eu trago comigo também, né, que nada faz sentido se a gente não tocar o coração das pessoas, né, então, atrás, né, de um negócio, tem pessoas, igual você falou, né, e tem um ser humano, né, tem um ser humano, a gente precisa cuidar, né, desse ser humano. E aproveitando, né, que a gente tá falando disso também, a Nutrifoz se preocupa muito, né, em levar
também para a nossa comunidade, projetos que ajudam muito e contribuem, né? Contribuem bastante com a sociedade. Queria que você comentasse um pouquinho, Alan, também, do projeto que a gente teve no final do ano passado, né? Que foi um projeto impactante, muito bacana mesmo. A gente participa, acompanha, né, as Olimpíadas do Leite, participou com você, e isso motivava a gente a ter assim, falar, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para impactar na nossa cidade. A gente precisa impactar mais, não só na cidade, mas em todo o Brasil. Eu quero alguma coisa assim que a gente, sabe, esteja na cabeça das pessoas, entendeu? Então, cara, juntamos a equipe ali, começou a pensar, e histórias como essa, né, como a sua mesmo, inspiradoras. A gente desenvolveu um material, né, final do ano, um material rápido, né? Muito rápido foi feito aquele material e com muita qualidade, juntou, né, todo o corpo da empresa ali, as lideranças, e troca ideia ali, troca com cada colaborador. A gente fez um gibi que conta a história de 2 crianças que eles vão passar o final de semana na casa do tio. E aí o tio cuida bem daqueles animais, né? Tá ligado ao leite, né? A gente tá falando bastante do leite aqui hoje, e traz ali, né, o quanto aquele tio cuida, que ele se dedica, quanto é gostoso aquele campo, né? E para que eles tenham, né, uma visão diferente, para que a mãe, o pai possa ler aquela historinha, aquele gibizinho para eles. E claro, né, mostrar o quanto é importante, né, o amor, né, com os animais, o importante, né, o produto saudável, né, eu sempre falo, né, a gente produzir, eles entendem, com esse gibi assim, ó, entende o leite que eu quero pro meu filho tomar, um leite saudável, a carne que a gente deseja comer no churrasco, né, porque a gente sabe o tanto de coisa clandestina que existe, né, eu sou muito adepto mesmo às coisas, né, a gente está muito, cada dia mais, né, arrojado no que diz respeito a estar conforme as normas, né, mas, gente, falando desse material, falando dessa ação social, as crianças receberam isso aí na escola, a gente apresentou para a Secretaria da Educação do município e rapidamente aceito, né, e a gente fez, né, esse trabalho na escola e a gente via ali a alegria das crianças. Cara, eles, tem desenho, tem palavra cruzada, tem umas partes de coisa do livrinho, mas é um simples, um lápis de cor, né, um kit de lápis de cor, um gibi para as crianças ali com essa história, é sobre a qualidade também de vida, o sítio, o campo, o contato com a natureza. E, poxa, você via as crianças gritando, chorando. A dedicação do tempo, né? Eu estive lá também, e o privilégio de estar lá junto, e você vê o sorriso da criança. Tinha uma vaquinha, essa vaquinha do Vitacom, tinha uma vaquinha onde a gente jogava a bolinha, né, na boca da vaquinha, e a criança que acertasse ganhava, né, o gibizinho. Então, assim, quando eles acertavam, eles vibravam de alegria. E corria pegar o gibizinho, né, com aquele sorriso. Aí depois, rapidamente, eles já sentaram, começaram a pintar ali, mostravam, tia, aqui eu tô colorindo e tal. E a gente contava um pouquinho, essa vaquinha que, né, que tira o leite. Então, muito legal a gente poder contar tudo isso. Eventos que vocês participarem conosco, daria para fazer essa ação. Com certeza, né? Que na verdade o pessoal monta o stand e vai após o almoço, né? Sim. E as crianças vão de manhã, de repente poderia fazer uma ação. Já pensando nesses futuros sucessores, né, na propriedade. Quando a gente tem crianças apaixonadas por isso, né, e trazendo o conhecimento no formato, né, lúdico ali, a gente consegue ter crianças, né, lá na frente apaixonadas pelo ramo da pecuária. Além dessas ações aí, um case que eu gostei bastante, eu vi um menininho correndo atrás de mim, falando, tio, obrigado por você cuidar bem dos animais, vocês pensam nos animais e tal, assim, bem legal. Mas outras coisas também, que eu falo assim, uma empresa, ela cumpre o seu papel quando ela gera recurso para uma sociedade. Quando ela cumpre o seu papel, né, a gente tá falando de lucro ali ainda agora, mas, cara, quando uma empresa, ela constrói em parceria, né, com o seu município, com a sua região, desenvolvimento, ela está cumprindo seu papel, né, que não e aí está o propósito do lucro, né, o lucro é você ter condição de ajudar, igual essas entidades que a gente tem colaborado todos os anos, a gente vai continuar, porque quanto mais nós prosperar, mais nós vamos ajudar, né, colaborar com essas entidades, e não só com o recurso, mas com o nosso carinho. Às vezes, desses momentos de ação social, a gente gosta de estar
lá com o pessoal, fazer essa ação junto, entregar, né? Eu lembro de uma ação que a gente fez também, né, com idosos, que a gente ficava ouvindo os idosos lá. E cada história, cara, você acha que lá aquelas pessoas que estão lá são descartáveis? Né? Você conversando com as pessoas que foram grandes empresários. E amanhã, né? E amanhã? E o nosso futuro? Então, cara, eu me lembro de uma vez que eu participei no asilo, que uma pessoa me contou histórias e tocava de tudo que você pensar, e uma pessoa apaixonada, e ela tá esperando até hoje o filho dela ir lá, né, para dar um abraço nela. Talvez não esteja mais lá hoje, né? Olha, né? Que história. Então nós temos que chega ali deixar... algumas vezes ali. Essa semana mesmo, uma produtora de uma cidade me ligou, eu precisava levar meus sogros aí no lar, né? Eu falei, não, eu acho que tenta colocar por aí, porque senão você vai trazer, aí é uma muleta, né? Uhum. Você vai deixá-los ali. Acabou, né? Eu acho que a partir do momento que você já colocou, né? E aí, eu já fui muitas vezes ali, nossa, é complicado algumas histórias que você ouve, que o filho só volta quando ele falece para pegar, porque eles têm a questão da aposentadoria, fica lá com o pessoal do... A prova de vida. E aí eles pegam, eles depositam uma parte na poupança do idoso e uma parte fica para pagar os custos, né? E aí, na verdade, a família, alguns, né? Isso não é todos, né? Ele quer voltar só para pegar a poupança depois. Ou manter o idoso lá na propriedade ou na casa dele para receber a aposentadoria e assim. E quando a Nutrifós leva, né, um carinho desse, né, até o asilo, até as crianças que estão no futuro do país, com certeza gera exemplo para outras empresas aí. Tomara que outros empresários e outras empresas vejam isso e usem como exemplo. Todo mundo tem uma agenda bem corrida, né? Geralmente eu acredito que talvez, né, por agenda, mas se a gente nos unir, igual eu vejo assim, quando aconteceu essa catástrofe no Rio Grande do Sul, cara, eu não posso ficar compartilhando as coisas que a gente fez, mas a gente fez bastante, dentro das medidas, né, que a gente podia, os nossos produtores, as pessoas que a gente conhecia, os funcionários, as pessoas ali dentro. Então, gente, essa rede que foi feita aqui, isso é uma coisa mais linda do mundo. Sim. Eu sempre falo quando a gente vai fazer algum trabalho de igreja, né, que na hora assim aparece, cada um traz um pratinho e tal, no final sobra um monte de comida, se a gente quiser, se a gente se unir, a gente consegue resolver o problema de muita gente. Que legal. Que tem muitos desvios, né? O Elon Musk, né? Falou quanto que fica para acabar a fome no mundo? 5 bilhões de dólares. Eu dou 5 bilhões. Mas aí quem que vai administrar isso daí? Eu quero isso, ninguém topa, né, a parada, né? Porque existe muita... Sim. E tá chegando ao fim também o nosso bate-papo. Eu acho que a gente conseguiria ficar aqui, né, nessa conversa gostosa por mais umas 2 semanas, que tem assunto ainda, né? Mas pra gente finalizar... Se tem uma caneca de café aqui... aí vai embora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar fazer umas 4 canecas de café, com escrito Nutrifós, eu vou mandar pra vocês de presente. Ai, que vai ser um presente meu pra vocês usarem nos próximos, pra colocar um cafezinho. Aí a conversa vai longe. Vai longe, né? Mas tem muita coisa boa pra gente compartilhar, né? Então, pra gente finalizar, acho que com chave de ouro, diamante, né? Eu quero que vocês deixem uma mensagem, Gabarrão, quero que você deixe uma mensagem primeiramente, né, para quem está iniciando na vida profissional, para quem tem muitos sonhos, muitas coisas, né, para realizar. O que você diz para essas pessoas? O primeiro passo é depositar nas mãos de Deus tudo. Coisas ruins, coisas boas, deposite para Deus e aguarde. E depois, família. Para os jovens, ouçam seus pais. Talvez hoje meu pai está sendo careta, chato, mas daqui a alguns anos você vai ver que ele era o cara ou a sua mãe era o cara. Sim. Entendeu? Então, Deus, família, ouçam muito seus pais, né? E não tenham medo de inovar, de buscar, de empreender. Não tenha medo. Se você tiver uma vaquinha, tiver de vender ela para comprar 2 bezerrinhas, façam. E, por último, trabalhar. Não vai cair do céu, não. Sim. Tudo que eu tenho foi bem suado. Às vezes a pessoa, foi para tal lugar. Sim, mas
Acordei 4h30 da manhã para fazer tal trabalho, às 8 fui para a SEAB, às 17h30 voltei para o meu laboratório. Teve uma época, só para registrar rapidamente, eu trabalhava das 6 da manhã às 7h30 no meu laboratório, trabalhava na SEAB até às 17h30, das 8 às 17h30, trabalhei no Musamar, você falou trabalhei de gerente de caixa, trabalhava até às 9 da noite, depois ia para o meu laboratório, isso em 2005, 2006. Então, tem que trabalhar, não vai cair do céu. A não ser que você, mesmo que você seja filho de um pai rico, você vai ter que trabalhar, né? Então, Deus, família, né? O trabalho e muita dedicação e muito trabalho. Que bacana. E Alan, né, o que você deixa de mensagem para os jovens, né, para esse pessoal que está ingressando agora na vida profissional? Eu digo para que esses jovens tenham sonhos, né? Em primeiro lugar, os sonhos. Eu acredito que o sonho, ele move, né, um coração repleto de amor, um coração, né, voltado também para Deus, né? Também a gente tem que servir, né? A gente precisa, né, eu falo assim, eu tenho um trabalho, né, com adolescentes, já tem aproximadamente 15 anos. Tem 15 anos que eu tenho, né, tô sempre me dedicando, porque eu vejo assim que a chave do sucesso é a humildade. A chave do sucesso é você ter a capacidade de entender o quanto você precisa melhorar. Hoje eu entendo o quanto eu preciso melhorar e cada dia eu preciso me aperfeiçoar para que eu possa me manter em evidência, para que eu possa servir e ser servido, né? E eu digo assim, sonhe. E construa, né, passo a passo, né, esse seu sonho. E é possível. E tem outra coisa que eu gosto de falar, deixa de vitimização, construa a sua história. O meu pai separou, aconteceu isso, eu tive tantas turbulências, eu perdi meu pai. Meu pai foi embora, ele era uma base que sustentava. A gente ralou muito, eu tenho certeza que a minha mãe me fala, né? Ela fala assim, que tem muito orgulho, meu padrinho me fala que tem muito orgulho, né, do que a gente está construindo e a gente sabe que é com as mãos, né, e que é com o coração repleto de amor e dedicação. Então, jovens, né, sonhem bastante, construa esse sonho com muito amor e com muita dedicação. Eu tenho certeza que vocês vão ser contemplados, vocês vão vencer qualquer desafio na vida. E quanto mais você enfrentar e quanto mais você vencer desafio, mais forte você fica. Muito obrigada. Façam o bem. Show. Se fizer o bem, vai voltar o bem. Volta o bem. Você colhe o que você plantar. Justamente. Show de bola, palmas. Palma pra nós. Pessoal, foi incrível, acho que esse bate-papo, né, o nosso primeiro podcast, e uma gratidão imensa, né, por ter vocês aqui, Gabarrão, né, como nosso primeiro convidado, e Alan também como nosso primeiro convidado, como gestor, né, hoje gestor da Nutrifoz, que tem uma longa, né, carreira ainda aí para prosseguir. Nós queremos deixar, né, essa mensagem para vocês. Você que é produtor e ainda não conhece a Nutrifoz, quer conhecer? A gente está de portas abertas, né, para te entregar mais produtividade, para apresentar nossos produtos. E se você precisar só de uma conversa, de um bate-papo, né, do nosso instituto, a gente está à disposição. E você que é lojista, distribuidor, a gente também fica à disposição para te apresentar melhor, né, tudo que a Nutrifoz faz aí através do, né, no Brasil todo, né? Ficamos à disposição também. Então, muito obrigado por ter vocês aqui com a gente e um abraço. Até o próximo.